O sol castigava o deserto com mãos inclementes, dourando a poeira e consumindo qualquer sombra que pudesse servir de abrigo. Sobre a vastidão seca, uma figura frágil se movia apoiada na própria força tênue. Mara, viúva grávida, deixada à própria sorte pelo noivo que antes jurara amá-la. Seu corpo cansado, marcado por dias sem água e noites geladas sob um céu impiedoso, denunciava a luta desesperada para não sucumbir ao abandono. A traição era um peso insuportável e o silêncio que se seguiu foi mais cortante que o próprio deserto. O vento soprava quente, carregando consigo o cheiro ressecado da terra que parecia querer engolir Mara naquele instante. As pedras, afiadas como a dor que ela sentia no peito, arranhavam seus pés descalços enquanto avançava com dificuldade. O céu azul imenso e vazio ampliava sua solidão. Cada respiração virava um esforço titânico. Para cada passo, um desafio invisível. A natureza selvagem ali não fazia concessões, e Mara sabia que sua sobrevivência dependia só dela. O bebê que carregava, uma promessa de vida, era a única chama de esperança nessa vastidão desumana. Seus olhos marejados refletiam a dor da rejeição e a urgência da necessidade. De repente, à distância, uma sombra recortada contra o horizonte ondulante do deserto chamou sua atenção. Era Taô, guerreiro apache solitário, seu corpo coberto por cicatrizes que carregavam histórias de batalhas e perdas. O homem estava imóvel, quase parte daquela imensidão dura, observando-a com um olhar taciturno e profundo como as raízes das montanhas. O silêncio entre eles era espesso, carregado de desconfiança. Mara, desconfiada, apertou a barriga como se protegesse sua própria alma. Taho não falava, mas estendeu a mão num gesto simples, sem palavras, um convite tácito para que ela não estivesse sozinha mais. A tensão nas veias de Mara se misturou com um fio silencioso de gratidão. Era um acordo sem promessas. Feito no olhar e no gesto contido, ela se aproximou, vacilante, sabendo que aquele estranho carregava não só cicatrizes no corpo, mas também uma sabedoria ancestral que podia ser sua única chance de vida. O deserto os espiava cúmplice, observando como uma aliança improvável se formava à sombra do sol marcante. Então, ao longe, nuvens de poeira colorearam o horizonte. O som distante de cascos se aproximava, um tambor crescente de perigo que fazia o coração de Mara acelerar em seu peito. Rastreador e caçadores de recompensa haviam tomado conhecimento da mulher grávida abandonada, um prêmio e uma ameaça ambulante sob o céu castigado. A poeira dançava no vento, carregando o sinal de que a paz era temporária. O futuro se fechava em torno deles como uma ninharia, e o destino os chamava para um novo teste. Não perca o desenrolar desta saga. Inscreva-se agora para acompanhar o próximo capítulo e descobrir como Mara e Taho enfrentarão o desespero e o perigo que já os rondam no deserto impiedoso. As mãos de Taho firmaram-se no ombro de Mara, conduzindo-a por entre as rochas irregulares que irrompiam da terra como sentinelas silenciosos. O refúgio era precário, uma fenda na rocha onde o vento não ousava penetrar com força, e a sombra das pedras prometia um alívio momentâneo ao sol escaldante. Mara cambaleava,
o peso da gravidez esmagando suas forças. Mas a presença do guerreiro Apache era um ancoradouro, ainda que envolto em um silêncio denso, marcado por cicatrizes que contavam histórias de dor e resistência. Eles se acomodaram na estreita caverna, a clara luz do fim de tarde filtrando-se pelas frestas, lançando sombras longas. E fantasmas no chão arenoso. Tarró retirou um pequeno saco de couro e ofereceu a Mara o pouco que tinha, uma porção de raízes secas e um pouco de água, guardados com a parcimônia de quem conhece o valor da sobrevivência. Não havia palavras, só olhares, carregados de méritos e medos antigos. Ela aceitou, as mãos trêmulas tocando o recipiente com gratidão silenciosa. Era um gesto governado pela necessidade, mas também o início de uma tênue confiança. Tarró lavrou o chão com um pedaço de madeira, desenhando símbolos que pareciam simples, mas traziam o peso do conhecimento ancestral. Então, ergueu os olhos para Mara, ensinando com gestos as técnicas para encontrar água sob a terra seca. O pulsar tênue dos cactos, a sombra que a vegetação provocava, sinais literais da vida escondida no deserto implacável. Ela absorvia cada instrução como se fosse a diferença entre a vida e a morte. E era mesmo. Os dois permaneciam em silêncio o resto da tarde, os ruídos abafados do deserto ao redor pontuando a quietude entre eles. Ozones e pequenos roedores deslizavam pelas pedras, vigilantes testemunhas do pacto silencioso que se formava. Mara fitava Taó, tentando quebrar aquela couraça de feridas e olhar endurecido, buscando um traço de humanidade que lhe dissesse que seria protegida ali. Taó, por sua vez, observava cada movimento dela, atento a qualquer sinal de fraqueza ou desistência. O passado o ensinara a desconfiar, mas havia algo naquele desespero que mexia com suas próprias feridas. Quando a noite começou a cair, tingindo o céu de um laranja sangrento, Tarró levou Mara para além do abrigo, mostrando-lhe como montar pequenos sinais de alerta com pedras e galhos. Armadilhas discretas para avisar da aproximação de intrusos. O ar noturno trazia o frio, cortante como a lâmina de faca, e a respiração de Mara tremia entre assobios e sussurros. Ela tentava repetir os pequenos gestos que ele ensinava. A mente acelerada apesar do cansaço. O deserto não perdoava erros. Enquanto retornavam para o interior da caverna, o ranger distante de cascos e o estalar de galhos secos prenunciavam o que já se anunciava desde onde eles haviam se encontrado. Os caçadores se aproximavam. A ameaça estava mais próxima do que nunca. A mesma sombra que havia caçado Mara agora puxava o fio da perseguição até ali. O medo era como uma tempestade invisível que inchava o peito de ambos, tornando cada respiração um esforço. Tarró empunhou seu arco com destreza, demonstrando com silêncios e gestos que estavam prontos para enfrentar qualquer invasor, mesmo com o pouco que tinham. Mara, embora fragilizada, sentiu uma centelha de coragem crescer dentro dela. Sabia que aquela fuga não era só uma chance de sobrevivência, mas talvez o único caminho para o bebê que crescia em seu ventre chegar ao amanhecer. A urgência crescia no ar. Para eles, não havia alternativa senão resistir. Naquele momento, Mara sentiu um aperto súbito na barriga, algo que trouxe consigo a realidade cruel contra a qual tentava lutar. As primeiras contrações se anunciavam, brandas, mas insistentes. O ventre se recolhia com dores que, embora tímidas naquela primeira investida, vinham impregnadas de uma promessa impossível de ignorar. A sombra da vida nova trazia consigo o peso da responsabilidade
e a implacável pressão do tempo. Os olhos de Mara encontraram os de Tahó, num instante carregado de um silêncio que dizia mais do que palavras. Eles não tinham abrigo seguro, não tinham suprimentos, e o inimigo se aproximava, o nascimento da criança. Não podia esperar. Tudo o que restava era improvisar, acelerar. A sombra dos riscos crescia, e junto dela, a força determinada de quem sabia que não podia recuar. No escuro crescente da caverna, a respiração pesada da mulher grávida mergulhava no silêncio tenso, enquanto a noite se fechava sobre eles como uma sentença. O deserto, implacável e indiferente, observava o início de um novo capítulo, marcado pelo estranho enlace entre uma viúva abandonada e um guerreiro apache solitário. Naquela escuridão, a vida batia contra a morte com um ritmo urgente. A resposta para aquele grito silencioso da existência viria antes que os primeiros raios de sol cruzassem o horizonte. Na escuridão, Mara se agarrou a Tahoe com a urgência de quem sente o futuro despontar em seu ventre. O ar ficou denso na pequena caverna, onde o sufocar da noite parecia aprisionar cada suspiro de Mara. As contrações, ainda guardadas em sussurros breves, vinham acompanhadas de um frio intenso que percorria sua pele já cansada. Tahó manteve a postura firme, mas seus olhos nunca deixaram de vigiar a mulher que carregava a vida, e com ela a reta final da jornada pela sobrevivência. Em meio ao silêncio cortante, ele reuniu suas memórias antigas, recordações gravadas na carne e no espírito, aprendizados passados que agora seriam a única esperança para aquele nascimento improvável. Isolado entre pedras e ameaça, o guerreiro Apache se moveu com uma calma ritualística, buscando no interior de um couro gastado alguns talos de uma erva ressecada, cujo aroma rude ele machucava entre os dedos, liberando um frescor terroso. Enrolou metade na camisa puída, mas ainda resistente, criando uma espécie de torniquete improvisado. Mara, apesar da dor que embrulhava sua barriga, conseguiu entreabrir os olhos e enxergar o gesto silencioso, um farol de cuidado e proteção na tempestade de seu corpo. Os minutos seguintes foram um misto brutal de dor, ofegos e pressa contida. A luz das estrelas mal tocava o interior do refúgio rochoso, e o tempo parecia esticar, como o lodo do deserto após a chuva. Devagar, pesado, inevitável. Tahó murmurava palavras em sua língua nativa, arrastadas como uma prece ancestral, tentando transpassar para Mara uma calma que seu corpo recusava a ceder. Ele segurava suas mãos calejadas com uma suavidade inusitada, traindo uma vulnerabilidade que o próprio silêncio não podia esconder. Com cada contração mais intensa, Mara percebia a presença firme do guerreiro, tornando-se um escudo entre ela e o vasto deserto cruel que rondava lá fora. Nenhum som chegava além do gemido urdido pela dor e da respiração pesada que preenchia o reduzido espaço. As horas se passaram em um tempo suspenso, a promessa da vida desafiando junto a cada lágrima caída no pó da caverna. Finalmente, quando a noite cedeu aos primeiros lampejos do amanhecer, um choro frágil rompeu a escuridão. O bebê nasceu. O pequeno corpo molhado e trêmulo parecia pulsar com uma força renovada no meio daquele mundo de adversidades. Tahó, com mãos firmes e experientes, limpou delicadamente o recém-chegado, passando a língua em ritmos regulares para garantir que a respiração enfim se estabilizasse. Mara, exausta para além do suportável, fitava o filho e, ao mesmo tempo, lançava um olhar silencioso,
carregado de reconhecimento para Tarró. Entre eles, aquele instante selava uma ponte invisível, um pacto de proteção e esperança, cuja solidez ainda não sabiam medir. Foi então que os olhos de Tarró se prenderam numa mancha na pele do bebê, um símbolo pouco claro à luz penumbra, mas presente, um desenho incomum. Como uma cicatriz ou marca de nascença, estampava a pele delicada, às vezes confundida com sombra válida da noite que se despedia. O homem endureceu o semblante, seus pensamentos imediatos trazendo uma tempestade silenciosa. Esse sinal, pronunciou a voz interior de Tarró, não era um mero acaso. A marca carregava histórias antigas, lembranças de profecias que atravessavam gerações silenciosas, de tempos em que os fios das tribos se entrelaçaram com destinos incertos. A criança, sua criança, era mais do que um bebê nascido à margem do mundo cruel. Era um portador de augúrios e perigos, um enigma ancestral que poderia forjar alianças ou nova guerra. No pequeno refúgio, o silêncio pesado que se seguiu foi preenchido apenas pela respiração do bebê e pelo bater inquieto do coração do guerreiro. Tarró colocou sua mão sobre a cabeça da criança com uma reverência respeitosa, os dedos desenhando lentamente os contornos da marca. Mato, murmurou em voz baixa, nome sussurrado como se recitasse o significado oculto daquele símbolo. Vida e poder. A sombra do futuro adensava-se sem que pudessem ainda afastá-la. Mara, sua alma exaurida pela dor e pelo cansaço, buscou o olhar de Tarró em busca de alguma certeza, uma resposta que não veio em palavras, mas num gesto lento, carregado de gravidade. Ela entendia então que aquele bebê era uma chave para algo muito maior do que suas próprias dores, e que o silêncio do guerreiro era um presságio sombrio. Lá fora, o sol começava a acender a imensidão do deserto, estendendo seus dedos dourados sobre as pedras. Apesar da fragilidade do nascimento, a urgência de fugir ainda ansiava, pois além da soleira da pequena caverna, o mundo não mudara. Caçadores, sombras do passado e agora um mistério ancestral aproximavam-se numa dança silenciosa. Olhos encontrando os dela com uma determinação renovada. Estamos ligados agora, Mara, pela vida dele e por tudo o que virá. O bebê descansava entre eles, alheio ao peso do símbolo que seu corpo carregava, enquanto o deserto assistia, indiferente e eterno, o início de uma nova história. Entre uma viúva guerreira e um Apache que não mais seria solitário. Mal sabiam que aquele traço na pele recém-formada abriria portas para velhos perigos, lançando-os numa jornada onde cada passo seria disputado entre o medo e a coragem, a esperança e a sombra do desconhecido. E então, na penumbra que ainda se desfazia, o olhar de Tarró perdeu a serenidade. Trazia agora algo pesado, profundo, como se uma profecia esquecida murmurasse de novo em seu espírito. O segredo da marca era um chamado que não podiam ignorar. O tempo para a escolha estava chegando. No horizonte invisível que se abria, a sombra de antigos predadores desperta, pronta para caçar o que o deserto havia protegido. Até aquele momento, Tarró ergueu o olhar tenso, os olhos escuros tomando a penumbra da caverna, como se buscassem algo além das paredes rochosas. Em voz baixa, marcada por uma reverência silenciosa, começou a explicar a Mara o significado da marca que ostentava o bebê, um símbolo enigmático traçado na pele ainda frágil. O peso das palavras não se fazia ouvir, mas se sentia,
uma história ancestral que carregava a nascida entre suspiros e sombra. A marca, sussurrou Tarró, enquanto apontava com o dedo firme o desenho pálido. Não é mera cicatriz. É o sinal da profecia que atravessa nosso povo. Um presságio antigo sobre uma criança. Luz e escuridão entrelaçadas. Seu olhar fixo, distante, parecia puxar memórias enterradas nas raízes do tempo, atravessando gerações silentes. Mara, exausta, escutava com a alma em alerta. Aquela revelação era mais do que um pedaço do passado. Era uma sentença que poderia mudar, não só o destino da criança, mas também envolver suas vidas numa rede invisível e perigosa. Seu coração disparava. A vulnerabilidade que sentira desde o abandono agora se mesclava a um medo mais profundo, ancestral, porém também a uma tênue esperança embutida em vez de resignação. Tarró carregava sobre os ombros as dores da tribo, os segredos guardados por anos de silêncio. Cael murmurou quase como se aquele nome fosse uma ferida fresca. É um xamã renegado. Ele não vê a criança como dana, como esperança. Para Cael, ela é uma arma, um poder a ser usado. Pela sua facção implacável, eles a buscarão como caçadores. O espaço entre Mara e Tarró se encheu de um peso invisível, uma ameaça que transcendia o deserto e qualquer caçador faminto por recompensa. A ameaça dos homens a cavalo com olhos cruéis se tornava pequena diante do perigo que jaziam em sombras invisíveis. Movidos pelo desejo e pela obsessão de Cael e seus seguidores, Mara sentiu o frio da noite apertando seu corpo enfraquecido. Ela sabia que carregar aquela criança já não era apenas uma questão de sobrevivência. Era um chamado para proteger algo muito maior que suas dores. Uma chama delicada e perigosa que arderia diferenças e uniria destinos. A respiração ficou presa por um instante, quando uma sombra súbita cruzou a fenda da caverna. Um vulto encapuzado, imóvel, olhos ocultos sob o manto. Tarró congelou, a mão se fechando com firmeza no cabo do arco enquanto estudava o intruso. O silêncio se estendeu, pesado como uma tempestade se formando. Mara não titubeou. A criança em seus braços parecia sentir também aquela tensão. As mãos do guerreiro apertando as suas em silenciosa promessa. A figura encapuzada evaporou tão rápido quanto aparecera. Mas o aviso fora claro. A facção de Cael estava ali, perto, observando os movimentos deles, pronta para avançar. O coração de Mara bateu, com força, enquanto o espectro da perseguição se tornava um fato. O deserto que antes abraçava o silêncio, agora carregava um sussurro de caçadores invisíveis, sombras que desafiavam a esperança recém-nascida a se manter acesa contra a tempestade que se aproximava. Tarró virou-se, o rosto endurecido pela certeza amarga, olhos queimando com a urgência do perigo iminente. Ele sabia que aquela vigília não era mera precaução, mas o prelúdio de uma batalha que ainda não poderiam evitar. O peso da profecia descansava sobre os ombros dos dois, agora ligados pelo destino. Mara, embora frágil, viu algo mudar em Tarró, não mais apenas o guerreiro solitário, mas o guardião comprometido. Juntos em silêncio cúmplice, prepararam o acampamento, firmando os sentidos contra o escuro que rastejava do lado de fora, onde a promessa do amanhecer ainda lutava para romper as trevas. As estrelas apagavam-se diante de um horizonte inquieto e silencioso, e a sombra no resguardo aumentava, enquanto os rastros de Cael se aproximavam, com a certeza fria de uma caça marcada pelo destino. Naquela noite, enquanto Mara embalava a criança, um novo capítulo se desenhava, sombrio, urgente, inevitável. Tarró permaneceu alerta,
o arco em mãos, olhos fixos na escuridão que se adensava. A vigilância seria seu único escudo, porque a facção de Cael estava mais perto do que jamais estiveram, uma presença que já tocava a borda do acampamento. O ataque veio. Como um trovão abrupto na quietude da madrugada. Figuras encapuzadas surgiram das sombras, avançando com a cruel precisão de predadores acostumados ao silêncio cortante da noite. O acampamento, antes um refúgio tênue, se encheu de ruídos metálicos, o tilintar de armas, o estalar seco de galhos quebrados, o som abafado de passos que não esperavam piedade. Mara apertou com força o bebê contra o peito, olhos arregalados no vazio, enquanto suas costas buscavam o abrigo instável de uma rocha pontiaguda. Tahó já estava de pé, os músculos tautos, a mão firme no arco que ele puxava com destreza silenciosa. O guerreiro movia-se com a precisão de um falcão, cada gesto calculado, cada respiração contida para não entregar sua posição. Sabia que qualquer erro naquela luta seria trágico. As primeiras flechas cortaram o ar, rápidas, certeiras e tão afiadas quanto o medo que crescia dentro dos dois. Tahó desviava com agilidade, protegendo Mara, usando a paisagem irregular para criar um labirinto invisível para os atacantes. Ele se abaixava atrás das pedras, atirava com seu arco, depois recuava em silêncio, puxando Mara consigo para um lugar mais seguro. A mulher, embora fragilizada pela recente gestação, surpreendeu-se com a coragem que emergia de suas entranhas, mais forte que qualquer dor que sentira. Em um instante de desespero e aflição, ergueu um ramo seco em direção ao invasor que se aproximava rápido demais. O golpe. Foi mais uma súplica desesperada do que um ataque eficaz, mas causou o suficiente para que o homem hesitasse por breves segundos. Tempo precioso para que Tahó disparasse uma flecha certeira. O horror da luta misturava-se à adrenalina, a respiração entrecortada ao som das vozes ardilosas que exigiam rendição ou morte. Mas Tahó não podia recuar. O bebê e Mara dependiam dele, e não havia espaço para fraquezas. Cada flecha que lançava era um grito silencioso contra o destino cruel que se impunha. O confronto durou poucos minutos, uma dança de sombras e sangue na noite. Os atacantes, embora organizados, não esperavam a resistência feroz e a estratégia rápida de Tahó. As perdas inevitáveis em ambos. Os lados deixaram um rastro silencioso, e quando o último invasor se dispersou, o alívio não veio sem um preço. O peito de Tahó doía, como se carregasse não só uma flecha invisível, mas o peso de um futuro incerto. Mara o buscou com olhos fervorosos, tocando a face do guerreiro que tinha em si as marcas de batalhas passadas e a quietude de quem sabia o que perdera. O silêncio entre eles era pesado, mas compartilhado, uma compreensão profunda da força que os mantinha vivos. Eles não podiam mais permanecer ocultos nesse ponto. A fuga inicial não seria mais suficiente para proteger o bebê que carregava a profecia, nem Mara, marcada pela dor e pela esperança que se recusava a morrer. A decisão de Tahó foi tomada com a solenidade de quem carrega não só um homem, mas uma tribo sobre os ombros. Temos que ir para a tribo. Sua voz ressoou baixa, mas firme, enquanto ele recolhia o pouco que tinham. Mara sentiu o aperto dos dedos dele em seu braço, um gesto que prometia proteção, mas também advertia dos perigos por vir.
Sabia que aquele caminho levaria a mais perguntas, a mais olhares carregados de julgamento. O passado de Mara, o bebê marcado, poderiam ser pedras no caminho da aceitação. Mesmo com o coração dividido, ela sentiu. A esperança de encontrar abrigo e aliados era uma chama demais para ser ignorada. Era a única estrada que lhes restava. Os primeiros raios do sol começavam a tocar o contorno do deserto quando partiram. O silêncio da madrugada foi substituído pelo som ritmado dos cascos na terra seca, um ritmo que falava de pressa e vigilância. Porém, a sombra que já os perseguia não descansava. Em meio a uma clareira estreita entre as pedras, o estalo súbito de um galho que asfixiou o passo da caravana. Mara olhou para trás, um calafrio lhe percorrendo a espinha. De repente, uma voz ríspida cortou o ar. Cavalos se fecharam ao redor deles tão rápido quanto presságios dizem que a morte pode chegar. Homens armados com rifles e expressão implacável emergiram entre as rochas. A patrulha de colonos que caçava apaches, sem compaixão nem trégua. Tahó empunhou seu arco, os olhos faiscando com uma mistura de fúria e proteção. Mara puxou o bebê para junto de si com mais intensidade, sabendo que o perigo recém transcendia um novo patamar. O cenário mudava demais rápido para que qualquer um estivesse preparado. O deserto, impassível, apenas assistia à conflagração iminente. Nesse instante, sob o céu árido, estava claro. A jornada rumo ao refúgio tribal, destinada a ser a salvação, acabava de se tornar a armadilha onde a luta pela vida e pela esperança alcançaria seu ponto mais crítico. O impacto da flecha feriu Tahó, mas não o suficiente para derrubá-lo. O guerreiro arqueou o corpo para trás, sentindo o ardor agudo na costela, mas continuou em pé, implacável. Seu olhar havia queimado como carvão incandescente. O instinto de proteção pulsava, firme, ao ritmo da respiração pesada e das batidas fortes do coração no peito. Mara, tremendo, protegia o bebê junto ao seu ventre, o olhar em busca desesperada de uma saída entre as sombras da emboscada. Os homens da patrulha cercavam o grupo, avançando com rifles erguidos, palavras de ordem ríspidas cortando o ar gelado da clareira. O silêncio carregado do deserto foi tomado pelo clangor da ameaça sobrenatural. Flamengos olhos humanos e a sombra da morte em cada passo. Quando tudo parecia desabar, um estrondo de cascos se misturou ao bramir do vento pelo vale rochoso. Guerreiros emergiram como tempestade viva, atravessando as pedras e a poeira, disparando contra a patrulha que avançava com ousadia errada. No meio da fúria, uma figura feminina se destacou. Taína, irmã de Tahó, avançando com a ferocidade e a graça de uma pantera. Seus olhos brilhavam com uma determinação inquebrável enquanto brandia sua lança, abrindo caminho para o irmão ferido e para Mara, que mal segurava o pequeno nos braços. Os colonos recuaram diante dos ataques rápidos e implacáveis da tribo, que convergiu como um cometa silencioso, cheio de propósito ardente e fúria justa. Mas a vitória trouxe apenas um respiro provisório. Tahó cambaleou, a dor da flecha cortando sua respiração, enquanto Taina o amparava, seus dedos firmes e delicados misturando força e cuidado. Chegando ao acampamento, o ar espesso se encheu de olhares que pesavam feito pedras antigas. O conselho tribal, uma assembleia de rostos enrugados e olhos profundos, observava com suspeita o bebê que Mara carregava. As vozes se entrelaçavam em murmúrios carregados de superstição e temor.
Essa criança, começou o ancião. A voz trêmula, mas firme, carrega um sinal que não agrada aos espíritos do deserto. Um mau presságio para nossa tribo, um risco à estabilidade que com tanto sacrifício mantemos. Mara sentiu o aperto no peito, como se o peso de todos os séculos recaísse sobre suas costas. Tarró encarava o conselho, seu corpo ainda marcado pela dor, mas com os olhos fazendo um juramento silencioso. Ele protegeria aquele ser contra o medo que ameaçava separá-los. Taina caminhou ao lado do irmão, sua postura altiva confrontando cada dúvida não dita que pairava no ar. O sinal não é apenas uma sombra, falou com voz firme e cortante. É um chamado. Não podemos ser cegos pela superstição, quando a vida dela é a vida da nossa esperança. Mesmo assim, os olhares interrogativos não desapareciam. O medo do desconhecido germinava no coração dos mais velhos, os cicatrizes de antigas guerras ainda frescas em sua memória coletiva. O bebê, tão pequeno e silencioso, era agora o epicentro de uma tempestade silenciosa. No árido horizonte, o mensageiro sombrio chegou. Uma carta, entregue por um mensageiro rápido e silencioso, trouxe o ultimato de Kael, o xamã renegado. Entreguem a criança, diziam as palavras frias e cortantes, ou enfrentem a guerra que consumirá tudo o que amam. O vendaval interno no conselho foi sentido por todos. Guerreiros franziram a testa, mãos assentindo e recusando a submissão, enquanto anciãos ponderavam o preço da luta e da rendição. Tarró sentiu o olhar de Mara, uma mistura sombria de medo e desafio fundidos numa única força. A decisão era agora um fogo que queimava em todas as fibras do ser, e o tempo apressava passos que não podiam mais ser adiados. A noite que caiu sobre o acampamento foi pesada como uma promessa maldita e inescapável. Lanternas tremeluziam entre as tendas, e o crepitar distante do fogo parecia um coração pulsando sob o peso das escolhas que a tribo teria de enfrentar. Tarró permaneceu ao lado de Mara e do bebê, seus dedos entrelaçados num pacto silencioso de proteção e resistência. Taina, com a firmeza da coragem nas veias, preparava os guerreiros para a batalha que suas almas já sentiam por vir. E enquanto sombras se moviam além do círculo sagrado do acampamento, os olhos atentos de Tarró captaram, pela escuridão do bosque, uma figura encapuzada esgueirando-se nas bordas do fogo. Era uma vigília indesejada. Uma ameaça latente com intenções obscuras, um aviso, palavras que a separava da tribo, mas seu olhar dava crédito à coragem que insistia em manter acesa. O silêncio no círculo sagrado era denso, cortado apenas pelo farfalhar das folhas secas e o leve crepitar do fogo distante. Os anciãos observavam, olhos marcados por séculos de histórias. A criança no colo da viúva, cujo semblante trazia menos medo do que uma determinação urgente. Tarró começou, suas palavras recortadas pelo sotaque da língua apache, mas cheias de uma energia que fazia ecoar além daquelas paredes naturais. A criança, explicou, era mais que um bebê. Era a promessa de união entre os mundos que se encontravam com receio e desconfiança. O símbolo gravado em sua pele, um sinal antigo, não deveria ser motivo de medo, mas sim de esperança. Uma esperança que poderia garantir a sobrevivência de seu povo. Taina acrescentou com voz firme o peso da experiência feminina e guerreira da tribo. Falou dos tempos em que o conhecimento ancestral guiava suas decisões, abrindo espaço para o que parecia impossível. A aceitação do diferente,
da novidade que trazia incômodo, mas que era, no fundo, uma parte do destino. Os olhares no conselho começaram a se dividir entre o temor e a curiosidade que não podiam ser ignorados. Mara, embora sentisse a barreira do idioma e da cultura, falou como seus olhos e suas ações puderam falar. A criança precisava daquele refúgio, daquela comunidade, para sobreviver. O silêncio no seu rosto não era fraqueza, mas a força de quem carrega em seu ventre não apenas vida, mas um futuro que desafia o passado. O conselho, no entanto, não poderia ignorar as sombras profundas que acompanhavam o significado da marca. Um ancião, a voz rouca de desconfiança, falou das antigas histórias que associavam aquele símbolo a tempos de guerra e dor. As cicatrizes do passado ainda ardiam sob a pele da lembrança coletiva, e ceder poderia significar colocar tudo em risco: a tribo, seus segredos, a estabilidade conquistada com sangue. As palavras vibravam no ar como faíscas perigosas, e o fogo da disputa emocional expunha feridas tão reais quanto as de Tao. O medo da deserção, das alianças quebradas e da influência implacável de Kael tornavam o futuro incerto e ameaçador. Em meio à tensão, veio o aviso sombrio. O mensageiro chegou com a sombra do passo pesado, trazendo as palavras cortantes de Kael: entregar a criança ou enfrentar a guerra. O ultimato cortou o silêncio como uma lâmina fria, trazendo à tona o pior dos dilemas: o preço da resistência e o risco da rendição. Os guerreiros se firmaram, rostos tensos, refletindo a decisão inevitável. Tao olhou para Mara, os olhos encontrados num pacto silencioso. Ali começava a luta que definiria o destino de todos. Enquanto a noite abaixava seu manto pesado, uma tensão palpável invadiu o acampamento. Lanternas tremeluziam, lançando sombras que dançavam entre as tendas. O crepitar distante do fogo parecia um coração ansioso, pulsando na espera da tempestade. Tahó permaneceu vigilante, braços ao redor de Mara e do bebê, o corpo uma promessa viva de proteção. Taina, seu olhar lançado para as bordas do acampamento, organizava os guerreiros, transportando a força da determinação que não conhecia recuo. Então, através da escuridão espessa, um vulto encapuzado esgueirou-se como uma sombra entre as árvores, os olhos ocultos brilhando com intenções que só o destino poderia decifrar. Essa vigília silenciosa era a prova viva de que Kael não estava apenas próximo. Ele avançava, e a noite guardava o presságio de que o confronto seria inevitável. Tahó apertou os dedos pequenos da criança contra o peito, o rosto endurecido pela certeza amarga. A guerra se aproximava de forma inexorável e o futuro pendia na balança tênue entre a esperança e a destruição. Na penumbra que engolia as estrelas, o acampamento se preparava para o que viria. O silêncio carregava o peso da tempestade por vir, e ali, sob o céu escuro do deserto, o combate pela vida, pela honra e pelo destino começava a se desenhar. A noite descia pesada sobre o acampamento. A escuridão vibrava numa tensão palpável, enquanto a batalha irrompia como um trovão inesperado. Guerreiros emergiram das sombras entre as pedras, surgindo com a fúria de ventos selvagens que querem varrer o silêncio. O tilintaraço e o estalar de galhos secos cortavam o ar úmido, marcado pelo cheiro do suor apressado e da terra revolvida. O crepitar distante do fogo
parecia o coração pulsante de um destino prestes a ser escrito em sangue e coragem. Mara segurava o bebê com força quase desesperada, o pequeno corpo tão frágil e quente contra seu próprio peito desnudo. Seus olhos escuros dilatavam-se e buscavam abrigo na pele calcada das rochas, mas era Tahó que lhe oferecia a verdadeira proteção. Ele já estava de pé, ombros firmes como raízes desgarradas do solo, arco tensionado com uma precisão ancestral. Cada movimento seu era uma dança, silenciosa entre a vida e a morte. As flechas cortavam o ar, afiadas como o medo que mordia a garganta. Tahó se movia entre as pedras com o esmero de um predador, desaparecendo e reaparecendo, lançando ataques certeiros que fintavam os invasores. Sua face, marcada por cicatrizes do passado, endurecia sob a pressão, mas seus olhos jamais desviavam do silêncio perturbado que rodeava Mara. Ele protegia mais que uma mulher. Guardava a esperança que crescia em seu ventre. Mara, apesar da fraqueza que ainda pesava em seus músculos e da incerteza do momento, surpreendeu-se ao sentir uma coragem inesperada erguendo-se dentro dela. Num instante de puro desespero, ergueu um pedaço seco de madeira, cujo estalo forte fez um dos atacantes hesitar. Foi um lampejo breve, mas suficiente para que Tahó lançasse uma flecha mortal que fez o inimigo recuar. O som da luta era um turbilhão de vozes ardilosas, proclamações duras e o sussurrar das folhas esmagadas sob botas indecisas. Cada segundo parecia multiplicar o fim e o começo, mas Tahó não daria espaço à derrota. Cada flecha disparada era uma oração secreta pela vida que ali se defendia, e Mara ouviu o ritmo da respiração acelerar ao seu lado, sentindo-se parte daquela tempestade de sombras e luz. O confronto, embora intenso, durou poucos minutos. O silêncio que se seguiu era um alívio sombrio, pesado pela consciência de perdas recentes. Tahó cambaleou levemente, a dor da flecha nas costelas apertando o peito, sua respiração lenta e marcada pelo esforço. Mara correu até ele, a dedicação nos olhos refletindo a urgência da situação. Suas mãos tocaram o rosto marcado de guerra, e naquele momento mudo, mais do que palavras, trocaram um pacto de resistência. Não iriam sucumbir. Ainda assim, a fuga não era a salvação final. O refúgio improvisado era apenas o alento momentâneo. A decisão de Tahó surgiu firme, como uma declaração para o destino que os atingia. Temos que ir para a tribo, disse com a voz baixa, mas carregada de convicção. Ele recolheu o pouco que possuíam, sem hesitar. Mara sentiu o aperto firme de seu braço. Não só um gesto de proteção, mas o aviso silencioso dos perigos que os aguardavam. Seu olhar hesitou por uma fração de segundos antes de concordar. O peso do passado e o temor pelo futuro apertavam seu peito, mas a esperança de abrigo e força era a chama de que precisavam. O céu do deserto clareava quando partiam. O ar frio da manhã misturando-se à poeira levantada pelos cascos apressados dos cavalos. O som seco das pisadas na terra vazia parecia um ritmo marcado para o que viria. Pressa, vigilância e uma inevitável tensão no ar. Mas a sombra que o seguia não dormia. Entre as formações rochosas, um estalo gritante quebrou o silêncio já tenso. Mara olhou para trás, o corpo enrijecido por um calafrio urgente. Homens armados emergiram das pedras como espectros implacáveis.
rifles apontados com a precisão de caçadores aguçados pelo ódio e pelo dever cruel. Seus olhos frios e determinados varriam o grupo com a ameaça de um destino que não teria piedade. Era a patrulha de colonos, caçadores incansáveis, sem compaixão, sem tréguas. A reação foi imediata. Taó ergueu o arco com a força de quem carrega o mundo em seus ombros, os olhos faiscando entre o ódio e a proteção feroz. Mara puxou o bebê para junto do corpo como um escudo invisível contra o futuro sombrio que avançava. O cenário mudava com uma rapidez que ameaçava a sanidade. O deserto, indiferente e vasto, apenas observava a encenação da guerra sob seu céu implacável. Os corações batiam acelerados, as mãos firmes, preparadas para o inescapável confronto. E então, tudo se transformou em um estalo, uma tempestade de pólvora e aço, um confronto feroz entre a vida e aqueles que queriam ceifá-la. O sol escaldante subia já alto no céu, lançando uma luz impiedosa sobre a clareira onde os últimos ecos do confronto se dissipavam em silêncio tenso. Taó, apoiado em Taina, sentia o ardor intenso da flecha cravada na costela. Cada respiração pesada com o peso da dor, mas seu espírito permanecia inabalável. Naquele instante, tudo o que importava estava ali, à sua frente. Mara, com o bebê encolhido contra o peito, os olhos firmes e insistentes, cheios da coragem que lhes havia permitido lutar até ali. A tribo os observava, com olhos carregados de dúvidas e temor, o conselho tribal reunido como uma muralha invisível que ainda precisava ser vencida. As vozes se entrelaçavam, ora sussurradas, ora firmes, ecoando histórias antigas e cicatrizes invisíveis. O sinal que marcava a pele da criança era mais do que uma marca. Era um augúrio, e o medo fazia seu torpor se espalhar pelo acampamento, como uma sombra que não queria se desfazer. Taó, falou um ancião com a voz rouca, quebrando o silêncio. Entregar esta criança seria o caminho seguro. A guerra que Kael promete não será uma batalha qualquer. Ele é um homem perigosamente consumido pela sombra. Mas Taó recusou-se a baixar a cabeça. Segurou a mão de Mara, um gesto tão simples, mas nascido de uma aliança selada na dor e na esperança. Com esta criança, há vida. Com esta criança, há futuro. Nossa tribo não se curvará ao medo que Kael quer nos impor. Taina, seus olhos faiscando como fogo que cremava além das tendas, avançou com a voz clara e firme. Esta marca é um chamado, não uma maldição. A morte que Kael carrega não pode ser a lâmina que nos define. Mara, apesar da barreira do idioma, deixou que seu olhar falasse a guerra silenciosa que travava dentro de si. Uma promessa. Ela precisava da tribo para que seu filho pudesse viver. E mais do que isso, precisava que o passado e o preconceito fossem enterrados ali mesmo, sob aquele céu vasto e severo. O conselho ficou dividido. O medo e a superstição pesavam, mas a chama da coragem e da esperança acendeu filetes de luz. Os guerreiros começaram a se alinhar, firmes como rochas centenárias, prontos para defender o que consideravam sagrado. Nesse momento, um mensageiro silencioso cruzou a poeira trazida pelo vento e entregou ao chefe a ordem implacável de Kael: entreguem a criança ou enfrentem a aniquilação. As palavras cortaram o ar como estiletes frios. O chão do acampamento pareceu estremecer, consciente do peso daquela escolha impossível. Taina respirou fundo, aproximando-se de Mara e Taó. Não tememos o caminho da luta. Juntos somos mais fortes.
enquanto a noite caía e as tochas tremeluziam suas labaredas hesitantes. Uma presença sombria se moveu nas bordas do acampamento. Um vulto encapuzado, silencioso e ameaçador, espiou por entre as árvores. Um aviso de que Kael estava mais próximo do que nunca, como uma tempestade prestes a desabar. Tahó apertou os dedos pequenos da criança junto ao peito, seus olhos ardendo com a determinação que moldara sua vida. O futuro pendia numa tênue balança. Aquela guerra não era apenas pela sobrevivência, mas pelo direito à esperança nascida da coragem. Com o primeiro canto do galo, a batalha definitivamente se anunciava. Quando o sol havia terminado seu primeiro arco, os guerreiros da tribo se ergueram como uma muralha de fogo e pedra. As flechas de Tahó cortavam o ar com a precisão aprendida em anos de luta. Cada disparo uma promessa pela vida, pela honra e pelo legado. Mara encontrou forças na defesa feroz dos companheiros. Sua presença entre eles, uma chama que se recusava a se apagar. Ela guiava com instinto e amor a proteção do bebê, agindo com inteligência para preparar a resistência, mostrando que a luta era de todos. No coração da batalha, Tahó e Kael se enfrentaram num duelo que era mais do que força ou habilidade. Era o choque de destinos e crenças, o embate entre o ódio que busca destruir e a esperança que recusa sucumbir. As lâminas brilharam diante dos olhos atentos da tribo, cada golpe contando séculos de lutas e promessas ancestrais. Mas Tahó, marcado não apenas pelas cicatrizes, mas pela sabedoria das gerações, encontrou a abertura no movimento do xamã renegado. Com um golpe preciso, carregado de honra e justiça, derrubou Kael, a figura que ameaçava extinguir a chama da vida que eles viam naquela criança. O silêncio que se seguiu foi pesado, um espaço sagrado em que o destino parecia suspenso. Porém, a vitória teve seu preço. Tahó cambaleou, a dor pulsando em seu corpo. Mas seus olhos, fixos na criança e em Mara, nunca perderam a chama daquilo que defendera com a raiz do seu ser. O conselho tribal se reuniu novamente, desta vez não com dúvidas, mas com respeito. O medo deu lugar ao entendimento profundo. Aquela criança era o elo entre mundos que precisavam se unir para sobreviver. Mara foi aceita, não como uma alma estrangeira, mas como parte daquela comunidade, uma família forjada no fogo da luta e da redenção. O bebê cresceria entre eles como símbolo vivo de reconciliação, um futuro que não esqueceria as dores do passado, mas que escolheria construir pela coragem e pelo amor de seus guardiões. Sob o vasto céu do deserto, o rancho ancestral tornava-se não apenas abrigo, mas lar, um lugar onde o silêncio da solidão fora quebrado pela esperança que nasce da união. Tahó e Mara, juntos, encararam o horizonte que se abria à frente, sabendo que a jornada não terminava ali, mas que aquela batalha selara para sempre um destino conjunto. No calor suave do entardecer, enquanto as estrelas começavam a bordar o céu com promessas antigas, o deserto deixou a testemunha de que a paz conquistada, ainda que frágil, era uma vitória inquebrantável, gravada nas raízes profundas do coração daqueles que ousaram amar e resistir.